Oi, gente, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar um novo vídeo com vocês que fala de milagres e testemunho. Com o tempo eu vou explicar mais detalhes aí depois. Vocês vão entender melhor cada processo do agir de Deus na vida daqueles que esperam nele. E é isso. Queria compartilhar esse vídeo com vocês. Estou aqui no Hospital Carlos Chagas como acompanhante de minha mãe, que tem vivido muitos milagres na vida dela. E eu gostaria de compartilhar com vocês, para que vocês possam ter certeza sempre de que tem um Deus que cuida da gente incondicionalmente. Amém? Fica com a gente que o vídeo só está começando. Enfim, meu povo amado, vamos dar continuidade aqui. Veja bem, Deus é maravilhoso o tempo todo. Isso a gente já sabemos, que Deus é muito bom. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um quadro muito delicado que passou minha mãe. Pela segunda vez, né, por sinal. Na verdade, a gente já tomou 2 sustos nessa brincadeirinha de úlceras, né, que ela tem sofrido. E ano passado, né, aproximadamente no mês de abril, por aí, ela desenvolveu úlceras devido ao uso contínuo por muito tempo de anti-inflamatórios e etc., né, que com o tempo faz mal para o estômago, causando essas úlceras. E esse testemunho que eu queria compartilhar com minha mãe é só para mostrar o quanto Deus é conosco, o quanto Deus é com ela, uma serva temente a Deus, motivando a vocês assim, permanecerem também nos caminhos do Senhor, que vale a pena ser fiel. Na alegria ou na tristeza, temos que ter Cristo como nosso Salvador, sempre. Enfim, voltando ao assunto de minha mãe. Então, o ano passado, ela, depois de ter desenvolvido as úlceras, como eu posso falar? Ela ficou internada por aproximadamente uns 4 dias, se não me engano, e recebeu umas 2 ou 3 bolsas de sangue, porque ela acabou adquirindo uma anemia profunda, e nessa anemia profunda, ela quase veio a óbito, né? Devido a essa hemorragia que as úlceras causam no organismo, né, da pessoa afetada. Então, oramos, tomamos um baita susto naquela ocasião e sabemos que Deus naquele momento tinha ouvido nossas orações, nossa prece e deu tudo certo no final das contas. Mas o susto passou e tudo, né, voltou ao normal. Eu estava falando outro dia, até comentando com meus amigos, eu estava comentando, nossa, 2019 foi o pior ano da minha vida, que eu tomei um susto com esse problema de minha mãe, porém, o ano estava muito ruim, 2019, não sabendo eu que 2020 viria bem pior. Então hoje em dia eu não digo qual é o ano que está pior, hoje eu entrego a Deus, independente do ano, que realmente, se for botar na balança 2020, né, já superou de coisas ruins, o ano de 2019. Mas enfim, voltando ao assunto. Minha mãe se recuperou, graças a Deus, em aproximadamente 3 dias. 3 a 4 dias, né? E voltou à vida dela normal, com restrições, receitas, né, mais saudáveis, balanceadas no máximo possível, para que também não causasse nenhum tipo de lesão novamente nas úlceras que estava recentemente cicatrizando, né, do ano passado. E até então a gente seguimos essa dieta e deu certo. Porém, esse ano foi outra surpresa e dessa vez uma bomba, né? Minha mãe, devido às dores no joelho que ela tem, ela tomou um tombo na rua, onde caiu por cima da mão. E nesse tombo ela machucou muito a mão, porque ela ficou com a mão inflamada, né, assim, creio que não foi nos ossos, foi mais muscular, né, com as dores, enfim. E aí, como o dipirona, essas coisas que a gente mais pode usar com ela, Tilenol, não estava funcionando muito a respeito das dores que ela estava sentindo devido ao tombo que machucou a mão. Levamos numa emergência, assim, um posto próximo de casa, posto de saúde, normalmente. Até então tudo bem, mas esses postos de saúde, né, atende correndo, né, às vezes nem eu vou ouvir o que a gente está falando. E foi isso que aconteceu com nossa mãe. Minha irmã tinha levado ela no posto e explicou o médico, ela sofria de úlcera, sofreu no ano passado, lembra? E que ela não podia tomar nenhum tipo de anti-inflamatório. Esse foi o ponto-chave. Não podia tomar nenhum anti-inflamatório.
Creio eu que o médico deve ter lá fingindo que estava ouvindo, mas não estava ouvindo nada, e passou um remédio para minha mãe para a dor. Porém, esse remédio era um anti-inflamatório, ofuscado, né, de analgésico. Pois bem, enfim, e minha mãe tomou esse remédio por 3 dias. O médico do posto de saúde de Vila de Cava, ele disse que podia tomar 2 comprimidos por dia. Ele disse não, melhor, ele receitou ela com 2 comprimidos por dia. Mas graças ao nosso bom Deus, Deus já estava nos dando um alerta, sabe? Então, por precaução, minha irmã acabou apenas dando 1 por dia. Isso foi o suficiente para, em um dia, minha mãe novamente dar uma grande hemorragia intestinal, melhor, gástrica, né? Que começa do estômago e vai até o intestino. Ou seja, aquele 3 dias de comprimido, mesmo dando uma metade do que o médico recomendou, fez muito mal para ela. E depois que fomos notar que aquele comprimido continha substância de medicamentos que ela não podia mais tomar. Então, moral da história, as úlceras dela se abriram novamente. E dessa vez foi mais grave. Enfim, vamos lá. Lembrando que ano passado ela teve o problema que teve hemorragia fraquinha interna por aproximadamente 10 a 15 dias que ela ficou tendo pequenas hemorragias intestinais, né? Estomacais também. E a do ano passado as úlceras veio de fato mais leve. Mas como ela já teve a primeira vez as úlceras, então devido ter tipo um intervalo de menos de 1 ano, bem recente, o que acontece? Dessa vez, esse pequeno tempo do remédio que ela tomou, esses anti-inflamatórios, foram suficientes, não só para apenas fazer um pequeno ferimento no estômago dela, mas para abrir úlceras muito profundas, sabe? Úlceras que fez ela perder muito e muito sangue, a ponto de ter que receber uma bolsa até de sangue, né? Logo no primeiro dia da semana, não, no segundo dia da semana que a gente socorreu ela, na segunda-feira. E ela perdeu muito sangue. E nisso, graças a Deus, no mesmo dia a gente socorreu. A gente não esperou muitos dias, como da última vez. E até porque a gente nem poderia, que dessa vez ela morreria, ela não aguentaria tanto tempo assim. Chegamos aqui no Hospital Carlos Chagas, né? Em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. E minha mãe estava totalmente debilitada devido ao sangramento que apenas se agravava. Ficou praticamente os 3 dias direto, né, ainda com a hemorragia ativa. Fez no total de 3 endoscopias. As 2 primeiras endoscopias que foram feitas confirmaram o sangramento e a grande hemorragia. A segunda foi para tentar conter mais uma vez, né, esse sangramento com tratamento. Porém, o sangramento não parou. Ela continuou perdendo sangue. Aí depois o médico manda a assistência social ligar para a família, já tarde da noite. A gente já pensa que é aquela notícia, bum, uma bomba, né, que vai vir. Uma notícia que realmente abalou a gente. A gente pensou que nossa mãe morreria e de fato ela corria muito risco de vida. Porém, o médico aconselhou, chamou a família apenas para notificar que ela teria que fazer uma cirurgia de emergência. Pois bem, uma cirurgia de emergência para conter a hemorragia interna que ela estava passando. E nessa cirurgia de emergência, gente, você não tem noção. Ai, meu Deus, cadê a luz? E essa cirurgia de emergência também ia causar outro risco, que ela ia perder sangue, já tinha perdido muito sangue, e não seria uma boa ideia. E também tem um detalhe, minha mãe tem varizes pélvicas, ou seja, ela não pode cortar a barriga. E no caso de ter filho, Deus foi tão bom que todos os filhos dela foram normais. Então minha mãe tem varize pélvica, ela não podia fazer nenhum tipo de cirurgia na barriga. Então seria um baita problema. Depois disso tudo que aconteceu, antes do médico resolver operar, mesmo na sala de operação, o médico resolveu fazer uma 3ª endoscopia. Ou seja, antes de ir logo botando ela lá no bisturi, ele resolveu fazer mais uma. Nesse momento, foi o primeiro milagre que Deus estava agindo na vida dela. Deus tocou no coração do médico para não ir direto na operação, mas averiguar-se primeiro os fatos, para ver se de fato ia precisar.
E por surpresa dos médicos, quando ele viu pela câmera, as úlceras e a hemorragia estava estancada por completamente. Melhor, estancada completamente. As úlceras estavam com cara de cicatrizada e o sangue tinha cessado. Exatamente o que você ouviu. Deus, naquele exato momento, na mesa de operação, tinha cessado a hemorragia da minha mãe, para que ela não precisasse passar por operação, sendo que ela também não poderia, que ela tem varizes pélvica e também já tinha perdido muito sangue. Então esse foi o milagre da minha mãe. Gente, eu queria dar mais detalhes. Foi muito emocionante saber o quanto Deus tem ouvido as orações. Foram muitas pessoas que oraram por minha mãe. E eu agradeço essas pessoas imensamente. E eu abençoo essas pessoas em nome de Jesus. E isso foi bom para que todos saibam o poder da oração, o poder de que Deus nos ouve, está todo o tempo do nosso lado. Basta a gente crer. Vou compartilhar com o decorrer do vídeo algumas fotos para que vocês vejam cada momento, alguns momentos que passamos aqui no hospital com ela. E testifique de que Deus é bom. Não existe caso impossível em prol de minha mãe. Ela viveu 2 milagres em menos de 2 anos, né? Menos de um ano. Minto, menos de 1 ano e 6 meses. Ela teve um livramento do ano passado. E dessa vez que foi mais grave, teve outro livramento que acabou salvando a vida dela. Livramento da parte de Deus, o Deus que ela serve, o Deus que ela teme. Então que vocês absorvam esse testemunho e fiquem também contrito com Deus, gente. Para que vocês possam ter certeza de quando vocês precisarem, no momento mais difícil, é Deus que será o seu médico, é Deus que será o seu instrutor, seu guia, seu Senhor. E melhor do que tudo, é Deus que sempre será o nosso Salvador. Cristo não morreu na cruz por nós em vão. A partir do momento que aceitamos a graça de Jesus, nos tornamos uma nova criatura. Hoje eu estou aqui para testemunhar o milagre que minha mãe tem vivido. E lembrando que se eu parar para falar da vida da minha mãe é um poço de milagres. Tem muitos outros milagres que não dá para compartilhar nesse vídeo. Milagres até mesmo quando eu era criança, bebê ou antes mesmo de eu nascer. Milagres e testemunho que eu aprendi com minha mãe. Que Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos grandemente. Termina de assistir o vídeo e ver as fotos, gente, do processo de recuperação dela. Ver as fotos de como Deus tem cuidado de nós. E ver tudo. E provar e ver de que o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Eu agradeço a todos, especialmente a todos que oraram por ela durante essa semana. Hoje ela saiu da sala vermelha. Não exatamente hoje, ontem, né? Acho que ontem, na verdade ontem, minha mãe saiu da sala vermelha. E já está na sala de enfermaria, onde pode receber visitas e acompanhamento, né? Acompanhantes como eu. E eu estou aqui apenas para compartilhar que Deus tem restaurado a saúde dela. Tirou ela mais uma vez do leito de morte. E eu vi minha mãe muito desfalecida. Porém, pela honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, Deus ressuscitou ela. Deus restaurou a saúde dela. Deus deu vida em abundante a ela. E Deus secou as úlceras. Pois bem, Ele deu vida. Ele fez minha mãe ressurgir, sabe? Porque ela ficou muito mal. Eu não pensei que ela ia sair dessa. Porém, eu sabia que o meu Deus é o Deus do impossível. E se fosse da vontade dele, sim, ela ia sair. E com sucesso ela conseguiu. Para a honra e glória do nome do Senhor. Então, vocês que estão desanimados, persevere, vá até o fim. Não desista das palavras de Deus, gente. Eu estou no Hospital Carlos Chagas aqui com minha mãe. Hoje eu sou acompanhante dela. E gostaria de compartilhar ela tá naquela só, tá vendo, gente? Ela tá naquela sorte, ó. E gostaria de compartilhar o milagre dela com vocês. Para provar e para que todos vocês vejam que Deus é bom, Deus é maravilhoso e ouve nossas orações. Amém? Que Deus abençoe a todos.